Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Desculpa por eu não falar espanhol. Eu vou tentar falar em português o mais devagar possível e espero que vocês me entendam. Se alguém não entender, por favor, levanta a mão, que eu vou contar com o auxílio de Chico, meu tradutor e intérprete, que é super especial e chique, diretamente do Globo. E eu vou tentar dividir um pouquinho com vocês a minha experiência de revista e trazer, eu acho que um questionamento aqui, que é como a gente vai conseguir fazer com que o jornalismo se torne sustentável. Acho que a gente tem feito muito uma discussão de buscar novas tecnologias e buscar novos jeitos de agradar o leitor, mas a gente acaba esquecendo de pensar em como que a gente vai tornar esse nosso trabalho sustentável, ou seja, como é que a gente vai conseguir manter a publicidade bancando o nosso trabalho, que eu acho que esse é um desafio também. E se antigamente existia esse questionamento dessa divisão de departamento de design e de texto, que eram dois departamentos que acabavam tendo uma rivalidade, e se chegou à conclusão de que o melhor jeito de trabalhar era integrado e junto, eu acho que um desafio que a gente tem hoje é conseguir trabalhar essa integração entre redação e marketing e publicidade, para que se consiga chegar num resultado ético. Então, como eu já falei, eu sou Ali Calco, e como o Cristóvão me apresentou, vou falar mais devagar. Desculpe. Como o Cristóvão me apresentou, eu já trabalhei como diretora de arte da revista Mundo Estranho, Women's Health, super interessante. E hoje, além disso, eu trabalhei 12 anos na Abril como diretora de arte. E hoje eu tenho meu próprio estúdio de design, onde eu trabalho independente. Cuido mensalmente da versão Women's Health Brasil ainda. E também presto serviços para outras redações e outros meios. Na Mundo Estranho, para quem não conhece, só para apresentar um pouquinho, dar uma introdução um pouco do meu portfólio, do que eu já fiz. A Mundo Estranho é uma revista mensal que ela antigamente tinha um público mais voltado para jovens meninos de 14 a 18 anos. E era basicamente uma revista de perguntas e respostas. Então, ela é uma revista que é totalmente infografada. E para todas as pautas que a gente tinha para cada dupla, a gente tentava buscar uma linguagem de ilustração que mais se adequasse àquele assunto. Então, eu fiz parte um pouco desse desenvolvimento desse DNA que a revista tem hoje, que é tratar e trazer informação de uma maneira divertida, criativa e variada. Então, esse é um infográfico sobre o corpo humano, que era uma matéria grande, que vinha em várias duplas, que se podia montar de alguma maneira depois que ele se completava. Esse aqui era uma série que a gente fez sobre guerras em diferentes momentos da história. E o que eu vou dividir agora um pouquinho é esse meu momento, que eu fico 12 anos na Abril, passo por todas essas revistas e fiquei com vontade um pouco de sair, de estar atrelada só a um título e tentar experimentar outras coisas num estúdio próprio, onde eu tivesse a chance também de trabalhar com diferentes, não só numa mesma revista, numa mesma editora, mas também ter a possibilidade de entender como era a vida em outras editoras e trabalhando com publicidade também. Eu tenho um estúdio hoje que é em casa, esse é o meu estagiário, que está me ajudando a montar um espelho. Então, basicamente, o meu modelo de trabalho hoje, o que tem acontecido, eu acho que com um pouco no Brasil, assim, é que as redações estão ficando cada vez mais enxutas. Se tem diminuído muito o número de pessoas dentro da redação, e se tem trabalhado muito com colaboradores externos. Então, geralmente, quando eu pego algum projeto de especial, alguma coisa para fazer, eu não tenho uma equipe fixa. Eu trabalho com uma série de colaboradores, tanto de texto,
quanto de ilustração, de arte ou de programação, dependendo do projeto. E, basicamente, todas essas pessoas também trabalham das suas casas. Assim. Então, existe esse novo modelo editorial, tanto na Women's Health, hoje, quando eu trabalho, ela é de uma editora menor, que não é a Abril, eu trabalhei na Abril, não é nem a Globo Conde Nast, ela é de uma editora Rock Mountain, que é uma editora do segmento de esporte, saúde e atividades físicas. Então, eu trabalho, a minha equipe é uma equipe gigante, sou eu e uma designer. E a gente tem uma sorte que, assim, Women's Health é um título franqueado, né? A gente compra os direitos de usar as matérias, então a gente reaproveita 70% do conteúdo e acaba produzindo capa, moda. Tem 30% desse conteúdo que a gente produz no Brasil. Então, eu passo 3 semanas respondendo e-mail, trabalhando de casa, e uma semana a gente vai na redação fazer o fechamento da revista. E eu não sou contratada, eu sou uma colaboradora da revista, e isso me permite com que eu também possa fazer outras coisas para outros títulos. Isso é um modelo muito que você vê hoje muito acontecendo no Brasil, em São Paulo. Isso aqui, eu continuo fazendo especiais de one shot para Super Interessante e Mundo Estranho. Uma maneira que essas redações acharam de ampliar um pouco os lucros e não desperdiçar material muito de qualidade, muito bom, produzido ao longo desses 10 anos, que mais até acho que 15 anos que a revista existe, é fazer especiais de temas específicos, fazer compilações de todas as perguntas que saíram sobre o corpo humano, todas as perguntas que saíram sobre conteúdo pop. Então, você faz muito one-shot de compilação, que então você acaba reaproveitando o conteúdo que já foi publicado, adaptando para um novo projeto. Vou falar mais devagar, desculpa. E muito também especial do zero, que é feito novo inteiro. Esse aqui é um sobre sagas. Esse aqui, eu ainda faço algumas páginas especiais. Esse aqui foi o meu último prêmio SND, que era sobre mistérios milenares. Então, um pouco do meu trabalho é que eu não desenho, não sou eu que faço as ilustrações, mas eu faço a concepção visual da página. Eu vou junto com o repórter, a gente rabisca a página, e daí eu passo isso para um ilustrador fazer. Então, é um jeito, na revista, a gente não tem ilustradores fixos, a gente não tinha ilustrador fixo na Mundo Estranho. Cada pessoa pensava a sua matéria, desenhava a sua página, e o ilustrador infografista, na verdade, ele finalizava o trabalho desse designer e dessa pessoa de texto. E é um pouco esse modelo ainda que eu faço hoje. Assim, e hoje, quando eu estou fora, como designer, eu acabo virando uma... Eu sou uma jornalista visual, na verdade. Eu pego a pauta com o cliente, eu penso a ideia da pauta, eu não penso só o layout, eu chamo um repórter para fazer a apuração de acordo com a ideia que eu tive, e eu edito, eu faço a página, desenho, edito o texto para que ele fique dentro da ideia do que a gente pensou e trabalho fazendo esse intercâmbio com o ilustrador. Então, aqui são algumas das capas dos especiais que eu já fiz com one shot no meu estúdio. Aqui também um pouco variado, que é uma coisa mais de fotografia, que vai para uns especiais de comida, para Super Interessante, que são fotos que foram produzidas, e eu fiz toda a concepção da foto e produção. Aqui também de comida. E aqui eu vou entrar um pouco nesse momento do atual mercado, de como que a gente vai conseguir fazer com que o jornalismo se sustente. Que é essa coisa de como é que você consegue fazer essa integração entre a redação, entre o conteúdo editorial e o publicitário. Uma coisa que tem acontecido muito nas editoras maiores lá em São Paulo é que elas têm um departamento específico
no prédio para vender projetos de publicidade que façam essa integração de você não esconder uma propaganda dentro de uma matéria, mas você oferecer pautas e soluções com que o anunciante possa chegar no leitor sem que seja por anúncio, especificamente. Que o anúncio ele tem uma certa rejeição do público quando você acaba pegando uma revista com muitas páginas editoriais para a gente páginas publicitárias, para a gente que precisa delas para manter a revista é incrível. Mas o leitor geralmente ele acha que ele está comprando muita página que não diz nada para ele. Então, esse foi um especial que eu fiz para Galileu, que eles venderam um projeto que tinha várias inserções dentro da revista. A Galileu é uma revista da Globo, ela é concorrente da Super Interessante, e eles venderam esse projeto para a Siemens, que hoje não trabalha mais com telefonia, mas eles trabalham com pesquisa de futuro e novas soluções de modelos de trabalho. Então, eles venderam uma série, que era uma inserção de um pôster capa, a adaptação desse pôster com esse conteúdo, falando muito desse trabalho de pesquisa deles, mas de um jeito um pouco mais escondido, sem falar o nome de Siemens na matéria, mas aparece ai, passei. Como vou aqui? Que aparece, entra a logomarca deles aqui. E eles fizeram um especial da revista inteira, que não chegou a ir para a banca, mas foi um conteúdo deles, que era como se fosse uma Galileu, o projeto inteiro da revista, com sumário, índice, seções, o projeto gráfico inteiro da revista, mas falando da Siemens. Esse pôster, ele era uma capa dupla dobrada, então ele é 4 vezes o tamanho da capa, e ele vinha anexado em cima da capa da revista. Eu acabei não tendo nenhuma imagem, mas é só para vocês entenderem. Isso vinha numa edição anterior, dando uma introdução à série. E aqui a gente estava falando sobre a Revolução Industrial, que eram as maneiras de trabalho. Então, a gente já falava de 4 coisas, que era como era o ambiente do trabalho, como eram as pessoas e como era esse entorno. E para falar um pouco dessa evolução, porque eles hoje têm esse trabalho de pesquisa automatizado, dos trabalhos serem feitos por robôs e remotamente. Então, para chegar nesse assunto, para inserir esse assunto para o leitor, a gente fez essa sugestão de que, ok, então vamos falar sobre uma evolução da linha do tempo de tipos de trabalho. Então, aqui é um pouco da estrutura da página. Eu tinha essa primeira ideia de querer que fosse uma linha constante, para a passagem de cada momento das revoluções industriais, que a 4ª revolução seria essa, que seria do trabalho feito por robôs. Aqui é um trabalho de pesquisa de referência para passar para o ilustrador, então, como eram as fábricas, como eram as pessoas, como eram os automóveis, que era o nosso elemento que ia identificar o produto que estava sendo produzido, e como era o entorno do ambiente. Aqui a gente vai da poluição para uma coisa mais limpa. A gente vai da evolução do tipo de carro, a evolução de como essas pessoas, segurança de trabalho, como essas pessoas se vestiam até chegar nos robôs. E aqui é a evolução das máquinas. Esse é meu RAF sensacional, que é isso que eu passo. Eu não sou uma pessoa que sei desenhar, mas é o que eu passo para os ilustradores e acaba saindo. Aqui é uma referência de caminhos de ilustração, de inspiração. Esse aqui é um primeiro RAF e esse aqui é o resultado final. A partir disso, a gente fez a gente adaptou essa ilustração para a web. Então, era ai, passei rápido demais. Ele era... Você vinha com a introdução, aí passava, em vez de ter essa quebra, era uma linha horizontal, uma linha diagonal no mesmo sentido, de uma ideia da esteira da fábrica, que era como se fosse uma sequência. Então, quando você clica na primeira página, ela não corta seco, mas ela desloca
como se estivesse dando uma continuidade. Essa aqui é a revista, que a gente pegou todo o... Ai, cadê? Ah, tá aqui. A gente pegou toda a seção e o modelo gráfico da revista mesmo e adaptou para o conteúdo específico de Siemens, mas sem citar Siemens nas matérias, mas a gente falava de todos os projetos que eles estavam desenvolvendo e patrocinando. Então, aqui é só para ter um recorte da sessão. Um outro tipo de trabalho que eu fiz, que também eu acho que é você usar esse teu repertório de storytelling, foi um que eu fiz para um canal GNT. O canal GNT é um canal de televisão, de TV paga no Brasil, e eles estavam reformulando o público deles, que eles estavam indo de um público homem, mulher, adulto, para focar especificamente num público feminino. E, para isso, eles contrataram uma agência de pesquisa de tendências para entender como é que eles iam abordar isso e como é que eles iam fazer essas mudanças de programação. Eles fizeram uma pesquisa muito grande e eles transformaram essa primeira pesquisa com mulheres numa revista, que era Prezados Segredos, que era o que a mulher realmente queria na intimidade dela. Nessas pesquisas, eles chegaram à conclusão que uma das coisas que molda, querendo ou não, a mulher, e um pouco o consumo, é o relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento homem-mulher. E isso, querendo ou não, vai moldar o comportamento e vai mudar o jeito que a gente consome. Então, eles identificaram dentro dessa pesquisa dois modelos de casal, que era o casal transicional e o casal igualitário. Casal transicional acaba sendo o casal mais convencional que a gente conhece, onde homens e mulheres têm papéis definidos dentro desses nossos preconceitos, que, tipo, homem não chora, homem cuida da casa, a mulher tem trabalho, mas ela é responsável pela criação dos filhos. Para a mulher, o casamento é uma vitória, para o homem, é como se ele estivesse entrando numa prisão perpétua, embora os dois estejam querendo ficar juntos, mas acaba entrando dentro desses preconceitos de piadas prontas que nós temos. O casal igualitário, ele é um casal mais moderno e um pouco mais atual, onde esses papéis de gênero eles não são tão definidos, onde geralmente a mulher é que traz o dinheiro para casa, o homem não se sente intimidado por isso, e os dois estão juntos porque querem e não por convenção. Para apresentar essa pesquisa para o mercado, porque eles também queriam chegar nos anunciantes, eles quiseram, essa agência que fez essa pesquisa, quis arranjar um formato novo para contar, que não era necessariamente o de revista que eles fizeram. Eu tenho um trabalho paralelo, que é de publicação independente, que é um mercado autoral que está crescendo muito em São Paulo, que existem feiras de publicações, e essa é uma coisa super tendência, super cool, que está bombando muito em São Paulo, que tá crescendo muito no Brasil. E eu tenho esse meu trabalho pessoal, que é de zine e é de publicação, e são coisas muito autorais minhas. Essa menina da agência me achou, e por conta disso ela me convidou para pegar esse conteúdo da pesquisa e roteirizar ele em forma de quadrinho, para que eles apresentassem não como um PowerPoint ou como um slide, mas que traduzir, pegar todo esse meu repertório de storytelling e traduzir para quadrinho. Então, a gente pegou os dois casais e tentou pegar essas cenas que eles falavam nas pesquisas e tentar ilustrar isso nos quadrinhos. Então, cada historinha, cada página era um quadrinho, era uma história de 4 quadrinhos que tentava ilustrar os resultados dessa pesquisa. Então, esse é outro casal. O Pedro e a Maria. São os estudos. A gente imprimiu a ideia deles era imprimir 4.000 revistas, quadrinhos,
na técnica de zine mesmo. Existem técnicas de impressão mais alternativas, e eles quiseram fazer nessa máquina de risografia, que ela trabalha com duas cores, que ela é super utilizada nesse meio. Aqui é um pouco desse resultado. E o que eu queria levantar aqui nessa discussão aqui é trazer um pouco para a gente pensar como que a gente deve lidar com essa transição de publicidade e editorial, assim, que é achar soluções viáveis e éticas para se conseguir continuar fazendo revista. E aí eu queria terminar aqui com vocês que, paralelo a isso tudo, eu também tenho um projeto de pesquisa que é de contar histórias e construir narrativas no suporte físico do papel. Então, esse aqui é um dos zines que eu fiz nesse projeto de estudo, que ele vem um zine, uma cartelinha de tatuagem temporária, e ele conta a difícil arte de fazer escolhas. Então, eu uso dobras para contar essa narrativa. Então, é um carrossel. Cada capítulo dessa história ele é um quadrado que vai se abrindo. Então, você começa no menor quadrado, que é um carrossel. Aí, quando você abre ele, você descobre que nesse carrossel tem um cavalo. Que tudo que esse cavalo fez a vida inteira dele foi dar voltas no mesmo lugar. Aí, um dia, esse cavalo se cansa de dar voltas no mesmo lugar e ele resolve sair do carrossel. E aí, ele vira um cavalo livre. E agora que ele é livre, ele pode ser o cavalo que ele quiser. E aí, a gente vem para o quadrado das opções, onde ele pode escolher ser qualquer cavalo. E aí, nesse universo, ele fica perdido e analisando os prós e contras de todos os cavalos que ele pode ser. E aí o que acontece é que ele descobre que, agora que ele tem muita opção, isso é tão difícil quanto não ter opção nenhuma. Então, aí eu deixo vocês com esse universo de opções, desse questionamento do que a gente pode fazer, das escolhas diárias, de que caminho seguir e qual é o futuro que a gente tem pela frente, se é que ele já não é o nosso presente. Muito obrigada. Aló. Gracias, Alessandra.